Estamos ao vivo. Boa tarde a você que acompanha mais uma live da Sabesp. Hoje é dia 15 de outubro, uma data muito especial para a gente, muito especial para todos os professores, os alunos, né? E eu quero convidar você que está conectando para ficar comigo e com o meu convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial, muito importante para a Sabesp, e eu já vou explicar por quê. Primeiro, porque ele tem 43 anos de empresa. Então, já dá para perceber que é uma peça aí fundamental para o sucesso das nossas ações, né? Ele se tornou uma grande referência nesse nicho, né, que ele atua, que é o nicho de gestão ambiental. Ele é engenheiro civil e sanitarista, mestre e doutor em saúde pública, livre docente em saneamento básico e ambiental pela USP, professor também, e assim, superintendente de gestão ambiental na Sabesp. Vanderlei Paganini, boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui para poder conversar com vocês. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado, Carol. Obrigado mesmo. Estendo isso aos meus colegas também. E nessa nova fase aí que estamos vivendo, nós também estamos nos reinventando, né? Para quem estava acostumado a dar aula presencial, interagir com os alunos, ouvir pergunta, colocar pergunta, para nós tudo é uma novidade, tudo isso daí é uma novidade. O ensino à distância, exclusivamente à distância, é uma novidade. E eu queria aqui parabenizar os meus colegas também, porque, na verdade, todos nós estamos nos inventando. Nós estamos aprendendo com os alunos e os alunos também aprendendo nessa nova fase. É assim mesmo, né? A vida é a arte de aprender e abrir portas, né? Nós também da comunicação, veja só, a gente podia estar numa sala, eu te entrevistando, e agora a gente está, cada um, você está onde? Você está em São Paulo? Estou em Botucatu, estou na minha casa em Botucatu. Então, eu estou em São Paulo e estamos praticamente um do lado do outro aqui, Verdade. conversando como se a gente estivesse no mesmo ambiente. Então, acho que todos nós estamos nos reinventando, né? Mas acho que ensinar à distância é ainda mais complicado, né? Eu acho que sim, Carol, porque, na verdade, ensinar, ela está relacionado com o aprender, né? Porque não adianta ensinar sem que os colegas, os alunos não aprendam. Eu costumo dizer que é uma relação bionívoca, é um nome feio isso daí, né? Relação bionívoca. Mas, na verdade, trocando em miúdos, é uma relação de duas mãos. Sempre que você se relaciona com o aluno, você está passando um pouco da sua experiência, mas com certeza na outra mão ele também está ensinando bastante para a gente. Por Então, quê? sempre você aprende a ler um pouco as dores dos alunos, a ler um pouco o anseio dos alunos, a ler um pouquinho do pensamento deles. A gente não tem bola de cristal, mas o tempo vai passando, você consegue ter alguns parâmetros que você percebe se o que você está passando ele está absorvendo e se apoderando do que você está passando. E nada adianta você ensinar e ele ficar pensando na prova. Será que isso cai na prova? Isso é o de menos, a prova é o de menos. O importante é que você ofereça para ele um conhecimento que esteja ligado a algum conhecimento já existente na cabeça dele, para que ele se apodere do que você está passando, né? Um pouco da relação causa e efeito, da lógica, que ele consiga enxergar pela experiência que ele tinha e falar, então é isso, agora entendi, né? E assim eu acho que ensinar é um presente de Deus, porque a gente interage com os alunos. Eu acho que é uma coisa mágica, porque você passar conhecimento pela fala e o aluno pelo ouvido se apoderar de conhecimento, isso não tem dinheiro que pague. Isso realmente é uma pedra de toque para mim. É uma coisa muito mágica isso. E aí a gente chega numa idade também que
Porque assim, quando a gente é mais novo, né, tem professor que é muito chato, né? Eu lembro que eu tinha professora que tinha uns ataques de loucura na sala porque os alunos não paravam quietos. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo um respeito, um carinho muito grande pelos nossos professores, né? Você lembra da sua primeira professora? Lembro com muito carinho, nossa, se lembro da minha primeira professora, Hebe Camargo, ela chamava Dona Hebe. Nossa, lembro do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, do quarto. Lembro com muito carinho Jura? de todos os meus, todos eles, todos, até os trejeitos eu lembro. Eu E, lembro até do perfume da minha primeira professora, pois é, sabia? pois Da é, Karina. pois é. E a minha foi a Dona Hebe no primeiro ano, depois uma outra Hebe, um carinho enorme, Dona Zezé, depois no terceiro, Dona Hebe, depois no quarto, Dona Zilda, e assim foi. E, na verdade, eu tenho um colega que já está junto a Deus aí, que se foi, né, na USP, e ele dizia que a gente não fica velho, a gente acumula juventude. E eu acho que é um pouco disso mesmo, eu acho que é um pouco disso mesmo. E ensinar, ele é um elixir, eu diria, porque você está sempre tocado pela vontade de que a pessoa se apodere do que você está falando, de passar um pouco da sua experiência. Eu não chamo de conhecimento, mas sim de experiência. Conhecimento, ele é uma parte da experiência. A experiência é você digerir, incorporar, se apoderar e poder passar. Então, imagine, isso daí é um presente de Deus, né? Então, Com certeza. Mas e no caso, por exemplo, daquele aluno que não está prestando atenção ou está ali avoado na tua aula? Esse aluno te tira do sério? Ou então, como que você faz para trazer a atenção desse aluno para você? não tira do sério, não tira do sério, porque, na Não verdade, tira, jura por Deus? não tira, não tira. Pelo contrário, ele me apresenta um desafio, porque ele está lá para aprender, eu estou lá para ensinar, né? Então, com o passar do tempo, a gente consegue se colocar por alguns minutos dentro da cabeça dele, como é que ele estava me enxergando. E eu diria para você que dos melhores alunos que eu tive, os melhores alunos são aqueles que iniciaram o curso desligados, sem vontade. Eu sempre começo o curso dizendo que não dou aula para alunos, né? Eu dou palestra para profissionais. E eu sempre brinco com eles, quando eu começo a aula, eu anoto no cantinho da aula quantos dias faltam para eles entrarem no mercado. Então, Ai, jura? Que verdade. legal isso. Cada dia que eu chego, eu conto, vou lá, 700 dias para entrar no mercado. Então, eles adotam uma postura, como é graduação e pós-graduação, uma postura efetiva de profissionais mesmo, que estão no mercado. Porque, Não de aluninho que saiu agora do ensino médio. não, pelo contrário, por isso que a gente aprende muito com os alunos, com a reação deles, de acordo de acordo com a sua proposta. Né? Que legal. É Muito isso. legal. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar num tema que é o tema da tua total alçada, né? Que é o meio ambiente, gestão ambiental e educação ambiental, né? Tendo hoje como mote o Dia dos Professores e a sua missão aí de vida, que é lecionar, tenho certeza que a live de hoje vai ser uma verdadeira aula para todo mundo, inclusive para mim, né? Porque muito do que eu pensei para o nosso bate-papo de hoje são dúvidas pessoais que eu tenho. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é exatamente educação ambiental, porque muito se fala nisso hoje, né? Mas nem todo mundo tem esse conceito claro na cabeça. Carol, se você me permite, os colegas que estão nos ouvindo, eu vou pedir permissão para falar um pouco sobre esse conceito e não falar o conceito, né? Você pode olhar aí na internet, você pode olhar em qualquer livro, tem o conceito de educação ambiental. Mas eu queria dividir o termo educação ambiental em duas partes: educação e ambiental. Educação é a arte de você transmitir conhecimento, transmitir experiência e fazer com que a pessoa que está te ouvindo
incorpore aquilo que você está dizendo, reconheça algumas relações de causa e efeito que ele conhece e se apodere do conhecimento e faça diferença na vida dele, né? Então, eu vou pegar o exemplo educação alimentar. Veja que coisa interessante. Educação alimentar, todos nós sabemos, se eu comer gordura o tempo todo, na velhice eu vou ter meus problemas, né? Se eu comer batatinha frita todo o tempo, eu vou ter meus problemas, não é isso? Educação alimentar. Na verdade, existe uma relação de causa e efeito muito clara na cabeça das pessoas. Basta ter alguém que auxilie e diga, olha, isso faz mal por causa disso, 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 disso e disso. E ele vai dizer, entendi, então eu vou parar, vou diminuir minha batatinha, vou diminuir o meu hambúrguer, vou diminuir carne vermelha. Tem até as pessoas mais extremas que viram veganos, viram vegetarianos, mas isso é uma educação alimentar. A gente chama de reeducação, na verdade, é educação. Educação física, educação de postura no trabalho, de andar ereto, de fazer um exercício físico, né? E também, por que não dizer, educação financeira. Não é interessante, né? Você vê a televisão o tempo todo falando de educação financeira, mas no fundo o que ele quer? Passar conceito que atinja o conhecimento, algum conhecimento anterior da pessoa, e que a pessoa busque ali, entenda a relação de causa e efeito e fale, bom, se eu gastar mais do que eu ganho, esse é o meu problema. Ora, é uma coisa lógica, mas alguém precisa dar esta educação para eles, né? Bem, então falamos de educação. Então, educação é uma coisa muito séria, porque é tua responsabilidade passar valores que vão alterar as escalas de valores de cada um. Muda a cultura. Né? Não é fácil. Se fosse fácil, todos nós seríamos esbeltos, ninguém tomaria sol, não é fácil, não. Né? Ninguém teria problema na educação financeira. Então, a educação é a base de tudo. É a base da nossa vida. Então, falei de educação. Né? Sempre lembrando que quem ensina tem sempre que tomar o cuidado para ver se quem está recebendo o ensinamento se apoderou dele, de maneira a incorporar na escala de valores dele. Agora eu vou falar de educação sanitária e vou falar de educação ambiental, se você me permite. Claro, por favor. Primeiro de educação sanitária, né? Muita gente fala educação sanitária e ambiental. Separa para entender. Separa. Educação sanitária é aquela na qual você oferece a pessoas conhecimentos adicionais que mudam as escalas de valores sanitariamente, ou seja, na proteção do indivíduo, sanitariamente. Né? Na proteção do indivíduo. Diretamente do indivíduo. A educação ambiental é também aquela educação na qual você oferece novos conhecimentos, de maneira que ligue aos que ele já tem na cabeça, e que ele se apodere daquilo e que, mais do que nunca, altere os valores, a escala de valores e a cultura dele em relação ao ambiente, que, de uma certa forma, vai alterar e vai interferir na vida das pessoas, dos indivíduos. Então, veja, muita gente usa o jargão sanitário e ambiental, educação sanitária e ambiental. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Educação sanitária é na direção direta da proteção do indivíduo ou dos indivíduos. Educação ambiental é aquela na qual você diz para a pessoa o seguinte, amigo, se você chupar a tua balinha e jogar o papel na Avenida Paulista, na primeira chuva, este papel vai entrar pela galeria e vai parar no Rio Pinheiros. Então, ele tem uma escala de valor. Se você jogar um absorvente no vaso sanitário, isso daí vai entupir e vai atrapalhar a rede coletora e o tratamento de esgoto. Então, veja, as pessoas acabam, de uma certa forma, entrando no detalhe, trazendo para a vida dele, mudando de postura. É isso. Agora, a educação... Então, tem que ter uma mudança de postura, uma mudança de cultura. De cultura, é a parte mais difícil que tem. Né? Você fazer é uma coisa, fazer é que são elas. Né?
Então, Verdade. e tem muito na vida, né? Se me permite aí, uma frase que tem no interior, né? Você pode aprender pelo amor ou pela dor. Claro. Pelo amor é você ouvindo, raciocinando, trazendo com novos conhecimentos, se educando, incorporando aos seus e tomando atitudes diferentes. Né? Pela dor, por exemplo, quem faz a segurança alimentar e não fez, ele vai mudar de postura, parar de fumar, parar de beber quando ele tiver um infarto. Eu ia falar justamente isso, do parar Então, de na fumar, né? A vida pessoa dele, só para de fumar quando tem um treco lá, Deus o pois livre. é, gozado, né? De repente ele para. Parou, passou por Pela cima dor. de todos os valores que ele tem. O que eu espero é que ações como essa e outras ações, essa daqui um grão de areia, né, na praia, mas eu digo assim, eu não me canso, nunca me neguei a fazer nenhuma live, nenhuma palestra, nada, porque eu acho que são sementes plantadas, e eu espero que a gente valorize a educação ambiental de maneira a atingir as pessoas para o bem, sem que a gente aprenda pela dor, e sim pelo amor, mudando a nossa postura de maneira a ir percebendo a melhoria sanitária e ambiental do indivíduo e do meio ambiente. Agora, como a gente pode mudar essas posturas, né? Ter essa mudança de cultura, fazer uma mudança positiva, sendo que muitas vezes, eu diria que quase 100% delas, está tão enraizado isso na gente que fica difícil mudar o comportamento. É isso mesmo, Carol, é isso mesmo. Então, como fazer com que as pessoas estejam. Porque, por exemplo, eu estou disposta, você também. Estamos aqui partilhando conhecimento, conversando com as pessoas que estão com a gente, né? Que também devem estar dispostas, porque estão ouvindo tudo que a gente está dizendo aqui. Como fazer com que as pessoas acreditem nisso? Né? Que precisa mudar de comportamento. Educando. E a educação, eu diria o seguinte: 5% é o que você fala, 95% é o que você dá de exemplo. Né? Então, veja, vou pegar um exemplo para você. Na crise hídrica, todos nós estávamos aí perto de um caos. Quero dizer para você com toda a tranquilidade do mundo, com 40 e poucos anos de saneamento, nunca me aproximei do caos tanto quanto na crise hídrica de 14 e 15, junto Jura? com os nossos colegas da Sabesp. Estávamos nos aproximando do caos, não tinha plano B, né? E veja que interessante, atuamos no controle de perdas, atuamos no vazamento, atuamos em adutoras, subadutoras para hospitais, no caso de uma emergência, atuamos no volume estratégico, que de uma forma muito ruim foi usado o termo volume morto, que não tem nada a ver de morto, é volume estratégico, e de repente atuamos também no uso racional. Veja que interessante. À época, a Sabesp, para abastecer a região metropolitana de São Paulo, ela utilizava 73 mil litros por segundo. 73 mil litros por segundo. Tá. De repente, o pessoal começou a reutilizar a água da máquina de lavar roupa, a água do tanque para lavar um quintal, e assim por diante, a água do banheiro pegava na bacia, do chuveiro, na bacia, em vez de dar 2, 3 descargas, deixava um xixizinho dormindo lá, dava uma descarga só para 2 xixizinhos, e pegando água de chuva, etc, etc. Sabe quanto que isso reduziu de consumo? 10 mil litros por segundo. 10 mil litros por segundo. Acabou a crise, e o consumo não voltou até hoje aos 73 mil litros por segundo. Não voltou? 63, 64. Não voltou por quê, Carol? Porque as pessoas incorporaram o risco e a importância da água, a importância de você economizar. A mesma água que a pessoa usa de vassoura hidráulica para empurrar o cocô do cachorro da calçada, é a que vai para o hospital fazer hemodiálise, claro, com tratamento adicional, mas é a mesma que faz hemodiálise, é a mesma que a gente beberia. Sim. Ora, isso tudo é fundamental
que a gente interage com as pessoas e mostre essa relação de causa e efeito. Se me permite, Carol, eu sei que você tem mais perguntas, mas eu queria falar uma coisa para nortear a nossa fala. Claro. Nós da Sabesp precisamos evoluir muito para buscar e alcançar a sociedade. O Pinheiros é um bom exemplo, a Sabesp está evoluindo mesmo na linha de fazer o alcance, a educação ambiental, o controle social, a participação social. E eu diria para você o seguinte: infelizmente, a maioria das pessoas se conectam com o ciclo da água no saneamento em 2 pontos: na torneira e na válvula de descarga. O resto ela não quer saber. Cabe a nós dizer o que vem antes da torneira e o que vem depois da válvula de descarga. Tá. E aí a pessoa vai pensar 2 vezes enquanto estiver escovando o dente e vai fechar a torneira. Com certeza. Então, veja, esse é o começo do começo, e quando você entender o que acontece depois daquela descarga, que é uma atividade sanitária de proteção ao indivíduo, sem sombra de dúvida, você vai entender que o rio, que hoje é manancial de uma cidade, no começo da bacia, ele vira corpo receptor quando ele joga o esgoto dele, mesmo tratado, mas logo abaixo ele é manancial de novo de outra cidade. Ora, nós estamos nos autoflagelando. Se a gente não virar esse ciclo vicioso em ciclo virtuoso, nós teremos que aprender pela dor, como foi na crise hídrica. Desculpa, me alonguei um pouco aí, mas deixa você. Imagina, professor, que isso, pode continuar. Então é isso. Acho que é bem por aí. Eu acho que se as pessoas, se a gente, nós nos adaptarmos, nós, Sabesp e os operadores, de maneira a dizer para as pessoas o que vem antes da torneira e o que acontece depois da válvula de descarga, você vai ver que as pessoas mudarão de postura. Responda para mim rápido, sem pensar. Você viu alguém escarrar no metrô? Não. Eu já vi gente humilde abrir uma bala, chupar a bala e pôr o papel da bala no bolso, dentro do metrô. Sem dúvida. O que acontece lá dentro que não acontece na rua? É o clima. Tá tudo limpo. Isso, a pessoa se sente na obrigação de participar do ciclo virtuoso. Cabe a nós, formadores de opinião, incansavelmente buscar o coração das pessoas, buscar o toque nas pessoas. Às vezes um pequeno gesto modifica tudo. Você quer ver outro exemplo? Não. Você não vai saber me dizer, mas as pessoas que têm mais de 40, 50 anos, né? Você está longe disso, mas... Muito obrigada, não estou tão longe assim. Está bem longe. Uhum. Você vai lembrar quando você chegar lá, você vai ver como você está longe. Mas aí, Carol, é o seguinte, quando a gente era pequeno, o divertimento nosso era matar passarinho. A competição era de estilingue ver quem matava mais passarinho. E aí eu pergunto, para quê, hein? Né? Hoje não existe isso. Você fala para uma criança que vai matar passarinho. Outro dia um tuim enroscou na telha do meu sítio lá. Meu filho pegou e começou a chorar e tal. Outro dia, já faz tempo isso daí. E ele disse para mim o seguinte: papai, ele vai morrer. Filho, não vai, filho, não vai. E eu fiquei imaginando aquilo. Meu Deus, quando eu era pequeno, matei tanto tuim, se ele soubesse. Bom, resumo da ópera, doutor. Eu passei a noite assoprando o abençoado tuim para ele viver. Oh. Percebe? Quer dizer, nós passamos a noite, nos revezamos, e eu achei que aquilo era uma educação ambiental para ele. Com certeza, eu também acho que era. Salvamos o Twin, tá certo, mas eu ainda tenho no coração aquela infância de 7, 8 anos de idade, que a competição nossa era ver quem matava passarinho. Hoje não existe isso, mudou, mas precisamos mudar com mais velocidade, precisamos de mais gente nesse batalhão, né? É isso, me empolguei um pouco aqui, mas é isso. Não, mas acho que essa coisa de matar passarinho e tal... Meu irmão também fazia isso quando era pequeno, no interior, enfim, acho que as coisas estão mudando, né? E hoje a velocidade da informação também, as crianças são diferentes hoje, né? Não é a cabeça... Eu fui ter um celular com 16 anos, meu primeiro celular.
Hoje a Carol, criança tá lá, um dia de vida, só não pega o celular porque não consegue, senão eu já estaria lá no Facebook. e nós estamos mudando. Mesmo nós nos adaptamos ao computador, ao inglês, ao francês, e nós estamos caminhando a passos largos para a proteção ambiental. Só fico preocupado se o ambiente terá resiliência suficiente para aguardar a nossa mudança. Pois é. E falando nisso, do seu ponto de vista, quais são os maiores problemas ambientais que a gente está enfrentando hoje em dia? Bom, primeiro é o consumo desmedido da energia natural e dos benefícios naturais, né? Consumo desmedido. Então, aí a gente mistura política com controle de queimada, com controle de desmatamento, mas o mais complexo que eu acho é não estarmos olhando com o devido cuidado a proteção dos mananciais. O mais complexo. Eu acho que é o mais complexo, porque, na verdade, quando você faz desmatamento, você também perde qualidade de manancial e assim por diante. Eu só quero fazer um raciocínio que é o seguinte: imagine você se nós chegássemos ao limite de pegar o efluente, a saída de uma estação de tratamento de esgoto, tratar e abastecer a população. É um absurdo isso, não é? Não é absurdo? Não é? Califórnia já faz isso, porque não tem alternativa. Então, veja, se a gente perder a qualidade dos mananciais, todo aluno pergunta para mim assim: professor, toda água é tratável? Toda água é tratável. Toda água pode ser tratada e consumida de maneira sanitariamente correta. Entretanto, eu pergunto, a que custo? Quando nós vamos perdendo qualidade de manancial, nós vamos deixando tão complexo o tratamento, tão sofisticado, que a dona Maria, que deixa de comprar 1 quilo de carne para pagar uma conta d'água, ela vai ter que deixar de comprar 2, 3 quilos de carne para poder pagar a conta d'água, e aí eu estou no sentido contrário da universalização, porque a universalização é água para todos, o tempo todo, o ano todo, a semana toda, o dia todo, a preços acessíveis. Então, veja, eu estou dando um tiro no pé quando eu estou perdendo o manancial. Então, perdendo qualidade ambiental, estou perdendo o manancial, estou perdendo possibilidade de tratar e abastecer as pessoas com preços acessíveis. Isso é universalização. Quando a pessoa fala, não, porque eu tenho rede para todo mundo, eu pergunto, todo mundo pode pagar? Passa por aí. E sabe uma coisa, professor, só te interrompendo um segundo, sabe o que eu penso? Imagina se a água não fosse cobrada pelo uso. O que ia acontecer? Veja, na verdade é como herança, né? Tudo que vem de graça não tem valor, né? Quando você soa a camisa, tem valor. Agora, é a tal coisa, só para lembrar, temos mananciais no Brasil que têm ótima qualidade, temos mananciais que têm boa qualidade, temos mananciais que têm qualidade razoável e temos mananciais que têm qualidade ruim. E aí eu pergunto, até que hora a sociedade vai caminhar nessa linha, e nós vamos caminhar na linha de não proteger mananciais, porque eu tenho sofisticação de tratamento suficiente que eu posso tratar qualquer água. Né? A rigor, imagina você o seguinte: São Paulo, capital, a região metropolitana, está a 22 quilômetros do mar. O Rio Tietê, que foi teimoso e virou para dentro do estado, deu a volta toda para sair lá. Ele anda 1.230 quilômetros, abastecendo, irrigando, fazendo o desenvolvimento do estado de São Paulo. Pouca gente percebe o uso múltiplo do Tietê e o benefício que ele trouxe para o estado de São Paulo. Talvez não fôssemos o que nós somos se não fosse o Tietê. Né? Olha, se eu estou a 22 quilômetros, por que eu não pego a água do mar, dessalinizo e abasteço a região metropolitana? Por causa do custo. Por causa do custo. E não é nem o custo. Se eu for repassar para a sociedade o custo em si, eu vou estar restringindo e reduzindo a universalização. Tá. Daí é que a gente vê que é uma cadeia mesmo, né? Que está tudo interligado. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou colocar uma pergunta aqui na tela, que eu achei bem legal, antes da gente continuar.
que é do Ian. Ó, este enfoque de proteção de mananciais, recuperação das matas ciliares, tratamento do esgoto, controle de agrotóxico nas plantações é muito interessante mesmo. A Sabesp faz ações de educação ambiental nesse sentido? Sim, Ian, fazemos sim. Mas se você perguntar qual a eficiência e a eficácia disso, eu diria que ainda é limitada. Estou abrindo meu coração aqui, né? Sabesp que é a maior companhia do país, a maior da América Latina, e eu costumo dizer que ela é a maior do mundo, que as outras duas maiores em ligações só pensam no dinheiro. A Sabesp ela tem que dar resultado enquanto empresa, empresa que tem ações na Bolsa, mas faz a parte social. E eu diria para você, isso que você está falando é fundamental. E nós estamos, sim, a passos largos. Quando nós criamos a Superintendência de Gestão Ambiental, eu fui levemente criticado em 2007, porque nós criamos uma área de educação ambiental. E, à época, muita gente, mas isso daí, será que não sei o quê? Bom, veja hoje. Né? Somos referência na questão de educação ambiental. Mas qual a eficiência e a eficácia? Atingimos a todos? Não. Conseguimos alcançar a sociedade no nível necessário para proteger manancial? Ainda não. Eu queria colocar nessa tua frase, se você me permite, Ian, um outro fator que pouca gente reconhece. Veja você falou de agrotóxico nas plantações, etc. Dentro desse etc. tem os fertilizantes químicos. Os fertilizantes, você tem ideia, Ian? Quando você fertiliza, você coloca fertilizante numa plantação, o nível de utilização desse fertilizante efetivo pela plantação é de 30% a 35%, no máximo 40%. O restante dos nutrientes, nitrogênio, fósforo e alguns micronutrientes, ou ficam no solo e vão por deflúvio, ou vão por lavagem do solo para os rios, ou alcança o lençol freático e alcança os rios. Acontece que nos mananciais e nos corpos d'água, quando eu tenho excesso de nutriente, acontece a superprodução, a superfloração de alga, que a gente chama de eutrofização. E a eutrofização ela acaba gerando matéria orgânica e eu tenho que tratar aquilo ali. Lembrando, Ian, que dentre as algas tem as cianofícias. Não quero falar difícil, mas só lembra disso, não tem outro jeito, é o nome dela, né? Aliás, é o gênero dela, né? Essa cianofícia, se ela não for controlada, Ian, ela tem efeito, ela tem uma toxina que ela pode ter efeito hepatotóxico e neurotóxico. Você lembra aquela história lá no Nordeste que morreu um monte de gente com hemodiálise? Foi por conta da cianofícia. Então, além de tudo que você falou, tem também a questão do controle das monoculturas, Ian. Aliás, parabéns pela pergunta, viu? E sim, além dela estar nos cobrando, ela é provocadora. Sim, fazemos. É o suficiente? Ainda não. Estamos na direção de melhorar cada vez mais, né? Tá aí o porquê dessa live também, para a gente plantar mais uma sementinha na cabeça das pessoas. Professor, temos mais uma pergunta. Ian, obrigada. A pergunta é do Robson. Gostaria que perguntasse para o professor sobre as ações de recuperação do Rio Jaguari. Bom, Robson, belíssima pergunta. Eu queria dizer para vocês que nós conseguimos... como é que eu vou usar? Deixa eu usar um termo bonito aqui. Eu sou louco para usar termo feio, né? Mas... o termo que eu ia usar era conseguimos desencalhar o plano de manejo do Cantareira. Esse plano de manejo do Cantareira, ele vinha sendo feito já desde 2012. Eu sou lá do Consema e nós aprovamos na reunião passada o plano de manejo do Cantareira. Isso foi uma grande vitória, Robson, uma grande vitória para a sociedade. Pra você ter ideia, tínhamos uma perspectiva de 30 a 50 metros de proteção, além da cota Max Moro, que era a cota maior
que as represas podem alcançar, e neste movimento conseguimos passar para 100 metros. Então, tem 100 metros no entorno de todas as represas, e também nós vamos discutir depois o Jaguari, a Jusante também, os rios afluentes, né? Então, estamos aí, Ian, o Robson, perdão, estamos aí, Robson, em compasso de espera para sair o decreto do governador, mais hora, menos hora, está saindo, e aí temos que comemorar. Bem, comemorar o instrumento legal, agora vamos pôr ele na prática, né? Porque a Bilis Guarapiranga, por exemplo, tem lei específica, que ela diz o que tem que ser feito, mas não diz quem tem que fazer, quem controla, quem acompanha e quem gerencia. Não serviu para nada o plano de manejo. Por isso que ele está sendo revisto, né? É uma crítica que eu tenho aí, mas assim, eu devia não fazer essa crítica na reunião de hoje, mas acho que a vida é como ela é. Ninguém come omelete sem quebrar ovo, né? Então, é uma notícia essa daí, sim, uma notícia muito boa, Robson. E agora basta, a ferramenta está dada, basta sujar a mão de graxa. Lembrando que tudo isso que você está falando, que eu está resumida, além da sua, né, com a ocupação do solo, como é que você tem as represas está do Cantareira, atividade, mas o que discussão, que ideia, lógico, aos nossos olhos, mas dificultar o desenvolvimento do mais peixe dentro regido, né? Bem colocado para você entender. Coloca dentro do sistema Cantareira. Essa revisão, dada a importância da sua reversão, teríamos entrado agora, no ano de 2019 e 2020, numa crise muito maior do que 2014 e 15. Espero ter respondido, Robson. Acho que sim, professor. Ainda falando na questão dos problemas ambientais que a gente tem enfrentado, é verdade que a Sabesp também se preocupa com o efeito estufa? Sim, claro, claro. Na verdade, nós temos um departamento que só cuida disso. Quero dizer para você que tenho orgulho danado disso aí, acho que a Ana está nos ouvindo e os colegas que trabalham com a Ana. Vai aqui um abraço a todas as pessoas da área ambiental da Sabesp. Mas a Ana, nós temos tenho a alegria de dizer que todo ano a gente faz o inventário de gás de efeito estufa, o inventário das ações mitigadoras também, e nós só contratamos o de 2007 e 2008, o restante está sendo feito com mão de obra própria. Eu tenho orgulho danado de dizer isso, é uma complexidade enorme do tamanho da empresa e da peculiaridade da empresa, né? Mas a gente faz sim o inventário anual de gás de efeito estufa pela metodologia do IPCC, tudo direitinho, né? E nós temos também condições de fazer o inventário por unidade de negócio também hoje. E também nós somos signatários do Acordo Ambiental São Paulo, que o governo do estado tem, né, e também da PENC, Programa Estadual de Mudança Climática. É claro que a gente também é surpreendido por eventos extremos, né? Mas temos que nos preparar para os eventos extremos e trocar a roda do carro andando, né? Trocar a roda do carro com ele andando. E também... Que tipo de evento extremo? Enchente, né? Para você ter ideia, em 2012, o Cantareira teve que fazer descarga emergencial para não romper as barragens. Em 2012. Devido ao volume de água. Imagina, E outro evento extremo que nos assola é a questão das estiagens. Veja aí que nós estamos ainda... Agora começou a chover, mas
cada gota que cai, a gente abençoa Deus aí. Com certeza, ainda mais o que está acontecendo, né? Que a gente está vendo dos incêndios. Isso mesmo. Aliás, até pegando isso das matas como gancho, as nossas matas elas pegam fogo todos os anos, né? E aí fica aquela discussão, né? Se a gente coloca a culpa no clima, a culpa na ação humana ou na falta de impunidade. Por quê? Por que eu estou levantando essa bola? Os incêndios de 2020, eles estão quase 20% maiores do que no ano passado, né? Do que o ano passado. E as multas baixaram. Então, assim, culpar quem, né? A gente culpa as pessoas que estão provocando esses incêndios, a falta de chuva e aumento dos ventos, que fazem com que o fogo se espalhe, ou a falta de impunidade porque as multas acabaram de baixar com relação a isso? Eu diria que isso é uma sinergia negativa, né? São fatores que não dá para a gente analisar os fatores de maneira separada. Porque quando as pessoas têm a certeza da impunidade, acham que cada um pode fazer o que ele quer. E quando ele põe fogo para fazer manejo de pasto ou para fazer plantação, ele olha só do ponto de vista do benefício de produzir alimento, mas ele não olhou do ponto de vista do que ele queimou e do que ele estragou da questão ambiental. Olha, eu diria para você o seguinte, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Porque se você não tem controle, não tem uma gestão firme, as pessoas têm a certeza da impunidade, aí não dá para saber se o fogo foi criminoso para fazer graça, foi criminoso para produzir alimento, ou, né, porque uma coisa é certa, depois você sabe aonde você põe fogo, aonde ele vai parar você não tem controle, vide o Pantanal, né? Vide aquele homem que colocou fogo no carro e o fogo se alastrou pela mata. Imagina, né? Nós mesmos aí, respondendo um pouco da pergunta do Robson, do Ian lá, nós temos, nos últimos anos, Sabesp plantou e manteve mais de 4,5 milhões de árvores, né? Uma coisa é plantar, outra coisa é você cuidar dela até que ela feche as copas, o dossel que a gente fala, etc, etc. Mas nós temos um grande problema, que é o fogo criminoso. A pessoa vai de muda em muda pondo fogo. Abre a cerca com alicate para soltar gado dentro. Esse é um grande problema. Isso, além de custar dinheiro, custa a não recuperação da recomposição, né? Então, eu diria, Carol, isso é que nem a pessoa, eu costumo brincar, nessa questão de incêndio, é que nem a pessoa que cai do segundo andar e não morre. Você não sabe onde dói. Onde você põe a mão, dói, né? Então, é a mesma coisa. Essa questão do incêndio, é duro você achar um culpado. Eu acho que a nossa sociedade é a responsável por cobrar, votar direito, né? Cobrar o resultado. Imagine o que o ministro do Meio Ambiente falou naquela fatídica reunião lá, né? Vamos passar a boiada, tal. Aquilo demonstra a escala de valores. Não estou aqui criticando nem a pessoa, nem um, nem outro. Claro. Eu sou apolítico, mas o que eu digo é o seguinte, toda vez que eu ouço aquilo, eu tenho a mesma dor de quando eu vi a primeira vez. Gozado isso, né? Sim. Eu devo ser idiota, mas com certeza. Mas me aborrecer ainda por ouvir novamente aquilo, eu achei que ficou de... Agora, aquilo é a certeza da impunidade, né? Então, toda a sociedade tem que educar, você tem que, como a gente diz, outro dia eu ouvi de um educador, uma pessoa aposentada, tinha 103 anos, e foi coincidentemente num dia do professor. E ele a repórter perguntou para ele, professor, o que o senhor recomendaria para os pais e para os professores? 3 coisas: amor, atenção e limites. Os pais devem dar amor, atenção e limites. O professor deve dar amor, atenção e limites. Se você não tem limite, a sociedade e o mundo vai dar o seu limite.
vai dar o limite que você não gostaria de ter. De qualquer Com forma, certeza. se a gestão, vamos dizer, formal, acha que está tudo bem, imagine o cara que é um transgressor se ele não acha que está tudo bem, né? Ele já achava antes da brecha, imagine com a brecha. É aí que a gente vê o sucesso de cidades, por exemplo, como Singapura, né, em que a gente tem uma rigidez, né, uma cultura totalmente diferente, que as pessoas acabam colaborando porque tem ali limites, né? Exatamente, exatamente. Não pense que eles são diferentes da gente, não. Né? Não, Existe uma competição. Você sabe quanto custa fumar dentro de um ônibus na Inglaterra? quanto? 800 euros. Acho que dá Meu para fumar um Deus. cigarrinho dentro do ônibus, 800 euros. Então, Cigarro assim, caro esse. o cara fala, não, porque o inglês é super educado, né? Nos Estados Unidos você tem multa na rua, o cara te dá uma multa no CPF. Com Jogar para certeza. Então, veja, como também eu fico um pouco angustiado quando as pessoas, me permita falar do Tamisa, por exemplo, eu fico um pouco Claro. angustiado quando as pessoas falam, porque o Tamisa, porque o Tamisa, porque o Tamisa é diferente do Tietê. Bom, primeiro que o Tamisa está na embocadura do mar, né? Segundo que o Tamisa levou 90 anos para ser despoluído, mais ou menos, né? Sim. Terceiro, que na Idade Média o Tamisa era mundialmente conhecido como o vetor de muitas doenças. Cólera foi descoberto, não que tenha acontecido só lá, mas em 1853, John Snow descobriu que o cólera era de veiculação hídrica lá. E até hoje, pasme você, acredite se quiser, até hoje, quando o salmão não sobe o Tamisa, eles têm que pôr os barcos aeradores fazendo a aeração do rio. Então, nem tudo é tão perfeito. Né? A gente sempre acha que o ovo a galinha do vizinho sempre bota ovo amarelinho. Não é, não. Isso É, é uma questão de ter passado por aperto, né? Ter passado por dificuldade. Você imagina, por exemplo, no Oriente Médio, tem local que as pessoas vivem com 4, 5 litros de água por dia. Enquanto isso, no e Canadá, tem gente que usa 2.000 litros por dia. Né? não, é surreal. E se me permite, eu tenho um dado aqui que até ontem eu estava colocando numa matéria, um dado da ONU do ano passado. A água suja, a água contaminada, hoje em dia mata mais do que qualquer tipo de violência, mais até do que as guerras. Isso. Só que ela é silenciosa. Só que ela não faz Exatamente. barulho. Ela é silenciosa. Então as pessoas não têm noção disso, É né? isso. A Por gente isso é acha que a importante. água nasce ali prontinha na nossa torneira, linda, maravilhosa, potável. Não é bem assim. Uma vez eu escutei de uma pessoa, estava dando uma palestra numa câmara, né? E a pessoa pediu a palavra e falou: Olha, eu não sei por que cobram da água, porque a água vem de Deus. Ela vem de Deus, né? Mas ela vem suja e longe. Então, pensa bem o que você está falando, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Volta naquela conversa. O que vem antes da torneira, o que vem depois da descarga sanitária, né? Com certeza. Você acha que educação ambiental devia ser ensinada nas escolas logo na primeira infância? Eu acho que primeira educação é quando a criança abre o olho já tá sendo educada, né? Para o bem e para o mal, né? Mas eu acho que educação ambiental, se você quer um país forte, dê educação, né? A educação vai minimizar risco de saúde, vai minimizar uma porção de coisa. Imagina você termos vacina à disposição e só 54% das mães levaram os filhos a vacinar. Vai estar faltando alguma coisa nessa engrenagem, alguma coisa está errado nisso aí, né? Então, eu acho sim que educação ambiental deve começar, eu diria, da pré-escola. Saiu de casa, foi para a escola, começa a educação ambiental. E mesmo porque, de alguma forma, faz também, né? Porque quando você ensina uma criança a lavar as mãos, você está dando uma educação sanitária para ela. Agora veja que Sim. coisa louca. Qual é a profilaxia mais importante do H1N1 e do coronavírus? Lavar as mãos. Você acha que alguém precisava estar falando que precisa lavar as mãos? Né?
Pois é aquela história da cultura, né? No Japão, as pessoas que têm um mero resfriado usam máscara no transporte público, né? Então, já está incorporado naquela sociedade. É, Por que não pode ser incorporado aqui também? Que é mais do que sem aquelas dúvida. pessoas que vão em restaurante, bar e ficam brigando com os funcionários porque não querem usar máscara. Imagina, Tipo, imagina. oi, né? Mas vamos lá. Vamos falar de sustentabilidade. Será que existe uma forma da gente acelerar a questão da sustentabilidade nas cidades? Eu acho que sim, existe um movimento voluntário, espontâneo, dessa questão da sustentabilidade. Só acho que as pessoas precisam gastar um pouquinho mais de energia para explicar para a sociedade o que é sustentabilidade, né? Entendeu? Vamos lá, então, Ela é professor, por física, favor. ambiental e social, né? Mas eu digo assim, a sustentabilidade ambiental é aquela na qual eu desenvolvo as minhas atividades sem consumir energia do meio ambiente. E, se possível, ainda colocar energia no meio ambiente favorável. É você não consumir em demasia os recursos naturais, além do que a natureza pode dar. Né? E água é um recurso natural. Né? Então, Sim. eu acho que um dos trabalhos nessa questão da sustentabilidade urbana, vamos chamar assim, sustentabilidade urbana, de alguma maneira precisa ensinar as pessoas para dizer, ligar a questão da sustentabilidade ao conhecimento que ela já tem. Aquilo que eu falei no começo, né? Ah, então é isso. Ah, caramba! Porque aí você aviva a questão da relação de causa e efeito e nunca mais ele esquece. É como pôr o dedo numa tomada. Você tem vontade de pôr o dedo numa tomada? Você não tem desde quando você tinha 3 anos de idade. Mas alguém precisou falar para você, né? Falou N vezes, não põe o dedo aqui. Você precisou tomar um choque para falar, puxa, ali dá choque. Não Não é é isso? legal. Não é legal, ali tem um negócio que faz tremer quando eu não quero tremer. Não é isso? Agora, Sim, esse é o aprendizado. Algum de nós tem vontade de pôr o dedo na tomada? Não tem. Já de há muito tempo nós não temos, né? Porque já vimos que isso não dá certo, né? sim. Será que tem alguma cidade exemplo de sustentabilidade? Olha, eu acho que tem sim. O Canadá tem algumas, né? A própria Suíça também tem algumas. Os Estados Unidos, eu acho que de repente ele tem uma postura sustentável, de repente vira de ponta cabeça lá, né? Aliás, pelo comando meio dúbio do atual presidente e assim por diante. Mas Sim, eu acho que a Europa, os países um pouco mais desenvolvidos, aprenderam pela dor, não foi pelo amor só, não, né? Você pega, por exemplo, Israel, né? Você pega Israel, Israel ele pega a água das colinas de Golã, leva 400 quilômetros para o deserto do Negev. Inicialmente essa água era só para agricultura, hoje é para abastecimento. Então eu diria para você o seguinte: da onde que surgiu o gotejamento, a irrigação por gotejamento? Israel, porque não tem, ele apanhou, não tinha água para nada. Ele avançou, além disso, ele foi fazer gotejamento subsuperficial. Falou: esse gotejamento aqui eu perco um pouco na evaporação, eu vou pôr logo na raiz da planta. Então, qualquer vasinho em Israel, ele tem um microtubo que leva água, senão a planta não vive, né? E eles produzem alimento no deserto, utilizando o efluente de tratamento de esgoto, e foi pela dor, pela evolução da dificuldade deles, a valorização da água, né? Da água e da sustentabilidade. Eu acho que sim, Amsterdã é uma cidade um pouco mais desenvolvida, eu tive lá, achei que tem sim traços muito fortes de sustentabilidade, né? É só você ver que ela, na verdade, uma parte dela é 2,5 metros, quase 3 abaixo do nível do mar. Então, se vocês não tiverem noção de sustentabilidade, morre todo mundo afogado, né? com certeza. Ah, a mentalidade lá é outra, a questão das bicicletas também, né? Mas não é só porque são mais educados, não, né? Você pega o inverno deles, é rigorosíssimo.
Sim. Uma boa parte do tempo é embaixo de neve, que todo mundo acha que neve é romântica. Mas vai viver na neve para você ver como é. Não é tão simples. Propriamente Copenhague, né? Na Dinamarca, eu tenho um amigo que inclusive mora lá e ele fala que se vê ali o sol pouquíssimas vezes no ano, né? Tanto que o índice de depressão, doenças mentais, né, por causa disso, é muito alto ali. E apesar de ser um lugar muito frio, as pessoas também conseguem contornar, inclusive podem nadar nos canais ali, É. né? Nos canais que tem em Copenhague, que é um lugar também que as pessoas usam muito o transporte via bike, né? Carol, nós estamos quase no finzinho. Podia falar uma coisinha sobre essa questão de educação ambiental e envolvimento da sociedade, rapidamente? Claro, lógico. Bom, eu queria falar muito rapidamente, e não é propaganda, né? Eu queria falar um pouquinho do Rio Pinheiros. Não é propaganda, não, e muito menos propaganda política. Eu acho que é um projeto fantástico no qual a empresa reconhece a diferença entre sanear e despoluir, né? Sanear é você disponibilizar para as pessoas o instrumento, o equipamento, a obra em si. Quem despolui é a sociedade. E nesse projeto do Pinheiros, as obras estão sendo contratadas com um tempero fantástico do envolvimento da sociedade, para que elas não joguem lixo, para que elas realmente se conectem à rede, e tem tanto nas URs, lá nas unidades de recuperação, que são em 5, como nas obras tradicionais, de coletores tronco, emissário, todas elas estão revestidas de um grande grande invólucro, de um grande teor de educação ambiental e envolvimento da sociedade. Estamos imbuídos, não estou fazendo propaganda, não, porque acho que é um dos projetos... Está só contando a verdade, não é propaganda. É um dos projetos interessantes que o governo não saiu falando, vou despoluir o Pinheiros. Não, eu vou melhorar a qualidade do Pinheiros para que a gente não tenha nojo, asco do Pinheiros, e sim adote o Pinheiros como um corpo vivo dentro da cidade. Eu achei muito interessante essa postura, né? E quando a pessoa chega, não, eu vou despoluir, não vai. Porque ele pode sanear, mas se a sociedade não colaborar, não vai despoluir. Né? Lembrem o tanto de resíduo sólido que tem no Pinheiros, no Tietê, depois das primeiras chuvas. Né? Então, eu só não queria perder essa oportunidade desse pessoal seleto que está nos ouvindo aí. Fica de olho nesse projeto, nos ajude a ter um desenvolvimento diferente, envolvimento da sociedade, no sentido de que a educação transcenda a questão ambiental e entre na questão sanitária, na proteção do indivíduo mesmo. Que a gente faça das obras instrumentos e barreiras sanitárias da proteção das pessoas. Juro que não é propaganda, viu? Não tem interesse nenhum. Não é, a gente ia falar sobre isso de qualquer maneira. Aliás, eu sempre pontuo muito essa questão do programa Novo Rio Pinheiros e desse envolvimento da sociedade, porque senão não faz sentido, né? Tanto a gente trabalhando em prol de uma coisa e a sociedade também precisa fazer a sua parte. Antes da gente terminar, eu tenho 3 perguntas que são perguntas fundamentais e que são dúvidas de muitas pessoas. A primeira, fazer xixi no banho é uma boa ideia? Olha, eu ouvi outro dia de um formador de opinião isso daí, por favor, faça xixi no banho, né? Eu particularmente, acho que tem outras formas de economizar água. Porque eu quero lembrar que o banheiro ele tem um instrumento no ralo dele, que é um ralo sifonado. E ele segura a água, que é o selo hidráulico, para não voltar o cheiro. Se você fizer o xixi no fim do banho, aquele xixi vai ficar parado ali. Mas se fizer no começo do banho, não tem problema, então? Não sei, eu tenho cá minhas dúvidas. Lugar de xixi eu entendo que é no vaso sanitário, porque nós vamos tratá-los adequadamente, como trata também a água de chuveiro. Eu diria o seguinte, como educador, eu diria que tem outras atividades que podem economizar muito mais do que essa discussão do xixi no banheiro. Né? Se, por exemplo, você fizer um xixi e não der a descarga imediatamente, depois no segundo xixi, poxa, já dá descarga. Né?
Se você pegar a água da máquina de lavar roupa e usar para lavar o quintal, você já economizou 50, 60 litros de água potável. Se você captar água de chuva, aliás, dona Maria, a senhora, se não sabe, a senhora, por que a senhora põe a venca lá fora? Molha, 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 ela não cresce. Uma chuva, a venca vem, que é uma maravilha. Por quê, né? Porque a água de chuva tem nitrogênio. Então, veja, a gente joga fora isso daí. Por que não captar um pouquinho da água de chuva e regar a horta, regar o jardim e assim por diante? Então, Olha que interessante a questão da água. Então, a água da chuva tem um plus. Ela tem um plus, na verdade, porque quando você tem a nitrificação, a denitrificação, não quero deixar complexo esse assunto, mas você tem a volatilização do nitrogênio que fica nas nuvens, né? E aí, quando você tem. Por isso que a água de chuva, quando fala, nossa, olha, minha violeta eu molhei, 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 não foi. Pus na chuva, uma chuva, ela foi embora. Então, tem uma porção de atividades que a gente pode desenvolver sem essa dúvida se o xixi é no começo ou no fim ou no meio do banho, né? Muito legal. Vou para a próxima. Posso jogar papel higiênico no vaso sanitário? Sim ou não? E por quê? Não é recomendado. Na verdade, quando você sai do país e vai para outro país, você vê lá que você faz suas necessidades, usa o papel higiênico e fica olhando, né? E não tem o. Cadê o lixo? Cadê o lixo, né? Onde é que eu ponho isso aqui? Põe no bolso, levo para casa, põe no saquinho ali, o que eu faço? Na verdade aquele papel ele tem um controle na fabricação dele de qualidade, que quando ele tem o contato com a água, ele vira uma pluma, ele se dissolve na água. Não é o caso do Brasil, então eu não recomendaria, porque se você não tem um papel higiênico de boa qualidade, ele vai manter o bolo do papel higiênico, alguma fibra que pode obstruir a rede, e se não obstruir a rede, ele vai parar na grade fina e na grade grossa da estação de tratamento. Então, nesse momento, eu recomendo que o papel higiênico seja condicionado higienicamente e colocado no sistema de resíduos sólidos, né? Que interessante, eu achava que era com relação ao tratamento, então tem a ver com o papel. Não só o tratamento, né? Na verdade, levando para um extremo, dependendo do papel higiênico, ele tem muita fibra ainda, né? E ele acaba. Bom, é só você ver, aqui tem papel higiênico nível A, classe A, B, C, D, E e lixa, né? Você sabe como é que funciona isso. Então, sim. Não é recomendado isso daí, né? Tá bom. Próxima, por que o óleo não deve ser descartado na rede de esgoto? Bom, isso é nitroglicerina pura. Primeiro, porque o óleo hoje ele tem uma atitude sustentável reciclar óleo. Você pode fazer óleo diesel dele. Quem não quer mandar para óleo diesel, compra soda cáustica que faz sabão em casa, que é muito bom o sabão dessa qualidade, né? Entra na internet e lá tem uma receitinha que você faz sabão. O óleo, então, ele tem um valor intrínseco a ele. Só que, assim, quando você está com óleo na frigideira, fala, mas só o meu não vai fazer diferença. Não, faz sim. Mesmo porque esse óleo, quando ele entra na rede, ele se solidifica na parede da rede coletora. E nós já encontramos rede coletora, ela vai fechando de fora para dentro, e ele vai solidificando como se ele fosse um sabão, e ele chega a fechar o diâmetro da rede coletora. Nossa, primeira vez que eu consigo uma explicação. E, além disso, também, na estação de tratamento, as estações de tratamento, a maioria delas, não todas, não estão preparados para uma caixa de retenção de gordura e de óleo. Então, ela entra no processo e vai utilizar parte da energia da estação para mineralizar, estabilizar esta matéria orgânica contida no óleo. Veneno puro, o óleo na rede coletora. Aí, quero lembrar, né, que quando você pega o óleo, põe detergente, lava o óleo, como se ele se cristalizasse, ele se solidifica. E tome cuidado, que essa solidificação pode ser dada na tua rede interna. Muitas vezes, depois do ralo da cozinha, você pede para alguém desobstruir, pode ter certeza que foi o costume equivocado de jogar óleo no ralo.
E aí tem toda uma teoria, eu não quero tomar seu tempo aí, mas não jogue óleo lá, guarde seu óleo e me dê lá para aquela pessoa que passa lá, está passando o carro de óleo, dê para ele, sabe o que fazer. Isso vira óleo diesel, Pomba. É um negócio fantástico, é um problema que pode virar um benefício financeiro. E para nós é um veneno. Na rede, já tivemos casos de ter que trocar a rede, porque nenhum equipamento de desobstrução conseguia desobstruir essa gordura solidificada dentro da rede. Muito interessante. Bom, professor, eu só quero finalizar agora, lembrando quem está assistindo a gente, que, porque hoje é o dia do professor, a gente soltou no nosso Facebook e no nosso YouTube um conteúdo educativo super legal, que fala sobre água, que fala sobre esgoto. A Sabesp tem essa vertente muito forte, né? Essa vertente educativa. As nossas lives também são para isso, para a gente tirar as dúvidas, para a gente participar da sociedade, não só das nossas ações, mas também para que elas coloquem o que elas têm de questionamento, né? Para que a gente, vocês, no caso, que são especialistas, respondam, né? Então, eu vou deixar aqui o nosso YouTube, tá? Que a gente tem esse conteúdo super legal, subiu já um monte de coisa legal hoje. Nós também temos a websérie Todos pelo Rio Pinheiros, do qual também fiz parte, produzi. E a gente também tem um episódio, se eu não me engano, episódio número 3, que é com o seu Ivanildo, que ele produz sabão a partir do óleo coletado lá na comunidade dos Avuvus, né? Então, aí que a gente vê que a educação ambiental também, não necessariamente ela tem a ver com escolaridade, né? Porque ele é uma pessoa muito humilde, que praticamente não teve estudo e aprendeu sozinho a como reciclar o óleo de cozinha numa comunidade extremamente carente. Então é isso, né, professor? Só queria deixar esse recado. O Carol, se me permite? Quero te agradecer muito. Diga. Me permite, aliás, uma coisa que nós passamos ao largo, mas nada acontece por acaso. Você falou uma coisa fundamental. Educação não tem nada a ver com escolaridade. Educação não tem nada a ver com classe social. Educação não tem nada a ver com riqueza. Educação tem a ver com o coração das pessoas na direção do próximo. Isso é uma coisa tão simples, né? Parece que não, mas se a gente olhar pela coletividade, você vai ver quanto é que nós podemos fazer. Então, queria te agradecer mesmo essa dica aí, e que educação não tem nada a ver com o nível escolar, nem escolaridade, nem status, nada, né? Com certeza. Educação engrandece o ser humano. Sem dúvida, professor, eu quero te parabenizar em nome de todo mundo da Sabesp, porque eu sei que você é uma pessoa muito admirada, muito respeitada, muito querida, e, inclusive, por ter recebido tão bem o meu convite para essa live, ter dividido o seu conhecimento com a gente. É muito importante a gente ter esse canal aberto, né, para a gente aprender um pouquinho mais. Eu agradeço muito a oportunidade, Carol, a gentileza sua, e agradeço as pessoas que estão nos acompanhando, e se estão acompanhando é de forma voluntária, eu agradeço, e queria dizer que na direção da sociedade, todos nós ganhamos, pode ter certeza, né? Obrigado, viu, Carol? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí, e de trocar ideia simples, como foi o dia de hoje, mas que podem tocar nossos corações aí. Com certeza. Obrigada, professor. Mais uma vez, te desejo todo o sucesso do mundo, não só na Sabesp, mas nessa arte aí de lecionar, que é um dom que poucos têm. Um beijo enorme, tá bom? Obrigado, Carol. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos. Obrigada, pessoal, pela companhia. Semana que vem a gente volta com mais uma live, um tema diferente. Quero agradecer todo mundo que participou, deixando os comentários, vários elogios.
Aqui, ó, dica de ONG para coleta de óleo. Muito obrigada a todos vocês. Jair, obrigada. Viviane. Ó que legal, professor. Quanta gente acompanhou a gente aqui. Poxa, que bacana, viu? Né? Estou muito feliz. Eu diria que isso daí justifica uma carreira, né? No seu caso, tantos anos aí de estrada. Ó o carinho. Poxa, muito obrigado, pessoal. Então vamos nessa. A gente se vê semana que vem. Professor, um beijo. Até a próxima. Obrigado, Tchau. hein? Tchau. Tchau.